Esse é o Ubuntu Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 23 de junho de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos hoje um grande ataque russo contra Kiev, mais um monte de destruição de alvos civis aqui. Foram cerca de 300 objetos entre drones e mísseis lançados principalmente contra Kiev. Teve algumas outras cidades também alvejadas por drones e mísseis aqui. Infelizmente tivemos mortes, 7 mortes, vários feridos em Kiev, muito triste isso. Mais um dia de ataque que virou quase que rotina e o Ocidente parece que não se importa com isso, né? Aliás, por falar em Ocidente parece que não se importa com isso, a gente vai falar sobre a possibilidade que alguns estão levantando de que o Trump tenha feito um acordo com o Putin o Trump poder atacar o Irã enquanto o Putin pode ficar com a Ucrânia. Eu vou explicar para vocês porque que eu acho isso pouco provável. E mais do que isso, falaram a mesma coisa na época da Síria, você lembra? Que tinha um acordo entre a Síria, que os Estados Unidos deixaram a Rússia pegar, a Síria deixou os Estados Unidos ficar com a Síria, em troca da Rússia ficar com a Ucrânia e coisa e tal, e evidentemente isso não aconteceu. Então eu vou explicar para vocês porque que eu discordo. Tem muita gente falando isso, eu discordo, vou explicar por que aqui, né? Na linha de frente, mais uma vez, nenhuma novidade, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Kleber Cabide, Brasil fora dos BRICS e Mercosul e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E lembrando a todos que o vídeo sobre Israel hoje deve sair por volta das 2 horas da tarde. Na verdade, esse é o horário correto é o vídeo da Ucrânia por volta das 10 da manhã, o vídeo de Israel por volta das 2 da tarde, e eu inverti ontem por conta da operação americana, né? Pois bem, então falando aqui sobre a Ucrânia, antes da gente entrar no assunto também, deixa eu lembrar vocês da nossa vaquinha que nós estamos fazendo para ajudar os brasileiros que estão chegando lá em Kiev para se alistar no exército ucraniano. O processo deles entrarem normalmente é 2 semanas, mas às vezes demora um pouco mais, atrasa um pouco mais, e a gente tem recebido esse pessoal lá para ter um lugar para eles ficarem lá em Kiev, ter um mínimo de subsistência para o pessoal ficar lá, enquanto estão aguardando a papelada lá no exército ucraniano. E nesse momento tem cerca de 60 pessoas lá nesse local, o Alex Silva está cuidando deles lá, ofereceu o lugar e coisa e tal, mas isso tudo tem um custo. Então a gente está querendo levantar aqui 50 mil reais para fazer esse daqui. Tem tem um link na descrição da rifa em si e dos prêmios da rifa. Os prêmios são só prêmios simbólicos, tá? Não tem valor real. É um aviãozinho feito com aço de avião Su-30 derrubado em Bakhmut, né? Um tokenzinho feito por eles. Tem 2 conjuntos de selos aqui para quem coleciona selo lá da Ucrânia, são selos raros que tem de lá. E tem vários badges de companhias militares, lembrando que esses badges todos aqui foram fornecidos por soldados ucranianos, isso que não foi comprado em loja não, tá? Então isso aqui é coisa que os soldados ucranianos deram para o Alex Silva lá na Ucrânia, ele me mandou para cá, e a gente está fazendo essa rifa aqui justamente para ajudar esse pessoal lá, né? Então, se você puder, agradeço a todo mundo que já contribuiu, vai até o dia 5 de julho, já foram vendidos quase 20% dos números aqui, já tem bastante número vendido, mas ainda tem muita coisa para a gente vender, então não deixe de ajudar não, agradeço a todo mundo que puder ajudar a gente lá, tá? Bom, falando sobre o ataque de ontem para hoje da Rússia contra Kiev, né? Então foram 368 objetos voadores entre drones e mísseis, 16 mísseis no total, 352 drones, e a maior parte foi derrubado, então 5 mísseis Iskander foram derrubados, 10 Iskander-M ou KN-23, aqui é porque é o mesmo míssil, tá? O KN-23 é o fabricado na Coreia do Norte, mas é exatamente o mesmo míssil, os norte-coreanos copiaram o Iskander-M russo, né? Então foram derrubados aqui, teria que somar 146 mais 196, porque 146 foram derrubados por artilharia ucraniana, outros 196 derrubados por sistemas de defesa eletrônica, né, por sistemas de guerra eletrônica, né. Foi um ataque muito grande, infelizmente causou danos em Kiev, aqui ó, prédios, mais uma vez prédios residenciais destruídos, 7 pessoas mortas, 28 feridas, realmente uma tristeza. Foi principalmente em Kiev esse ataque, está aqui explodiu também as janelas de um dormitório lá da universidade lá na Ucrânia, ou seja, foi um ataque duplo, ou seja, ataque duplo é sempre muito perigoso, eles fazem um ataque naquele lugar, depois quando chegam as equipes de socorro para socorrer
né, para tirar pessoas dos escombros, eles vão lá e atacam o mesmo lugar de novo, o que é um absurdo. Mas enfim, como eu falei, uma tragédia muito grande, né? Aqui, Kiev acordou com horror, prédios destruídos, prédios residenciais destruídos e coisa e tal. Mas é importante também não dar a ideia errada, né? Porque os russos gostam de vender essa ideia de que Kiev está destruída. Igual os iranianos estão falando agora que Tel Aviv está destruída e coisa e tal. Não está destruída, né? É muito triste, porque são prédios residenciais, são pessoas que morreram e coisa e tal. Infelizmente, Kiev não tem um sistema de bunkers tão bem elaborado quanto o de Israel, muito embora tenha também bunkers, né? O metrô de Kiev funciona muito bem como um bunker, as pessoas vão para o metrô e coisa e tal. Mas o fato é que aqui está falando que eram 6 mortos e 19 feridos, mas essa informação aqui é mais atual. Foram 7 mortos e 28 feridos no total, né? Enfim, mas é importante deixar claro que isso não é a cidade inteira destruída, tá? Aqui você vê o pessoal indo para o trabalho em Kiev, normalmente, agora, segunda-feira de manhã, as pessoas indo para Kiev, depois de uma noite em que o pessoal quase não conseguiu dormir, mas beleza, estão indo para o trabalho, a cidade continua funcionando normalmente. A cidade de Kiev é uma cidade muito grande, infelizmente, alguns prédios foram destruídos, a cidade toda, como um todo, continua funcionando. E outra coisa que você repara em Israel e também na Ucrânia é que isso tudo é muito rapidamente consertado, tá? Com exceção de locais que são linha de frente muito ativa, que não vale a pena você consertar porque sabe que vai ser atingido de novo, aqui em Kiev já tem um monte de prédios que você vê que foram atingidos e já foram consertados ou já foram demolidos e estão liberado o local para construir novamente, porque justamente o governo continua eficiente em restaurar esse problema. Lá em Israel, quando eu visitei Israel, eu queria ir nos locais em que houve ataque e coisa e tal. O problema que eu tinha lá é que o lugar que teve ataque já não tinha marca nenhuma. O pessoal já consertou tudo, já tampou ali, já consertou o parquinho, consertou a coisa. Eu entendo que agora com o Irã atacando nesse ritmo um pouco mais forte, provavelmente você consegue ver prédios destruídos lá em Israel e coisa e tal, mas a verdade é que muito rapidamente o pessoal conserta isso daí, né? Onde eu consegui ver mais prédios destruídos lá na Ucrânia foi em Kharkiv, porque Kharkiv é a 12 quilômetros da linha de frente, né? Então ainda você vê muitos prédios semi-destruídos lá, você não vê muito esforço de reconstrução. Tem alguns prédios já foram reconstruídos em Kharkiv também, mas em Kiev isso é mais normal, né? O pessoal está até brincando que provavelmente isso é bom ser usado para remodelar o sistema o TRAN de Kiev, né? Kiev tem um VLT da vida deles lá, mas vocês podem ver aqui pelo modelo que é bem antigo, é da época soviética, né? O sistema de transporte em Kiev funciona muito bem, o metrô funciona muito bem, esses ônibusinhos funcionam muito bem, mas realmente você percebe que é coisa bem antiga, é coisa da época soviética, assim, uma reforma realmente faria bem, né? É lógico que o pessoal está falando de brincadeira aqui, não vai fazer isso aqui, mas essa é a visão. Não, Kiev não está destruída, Kiev vai prevalecer, Kiev vai ganhar essa guerra, pode ter certeza disso, apesar do absurdo que são esses ataques russos que estão acontecendo, né? Bom, os ucranianos também fizeram alguns ataques bastante significativos. A gente não tem imagens do local, mas a gente sabe que os drones ucranianos atingiram um depósito de combustível em Rostov. Rostov está pegando fogo. Essa aqui é a imagem do depósito de combustível antes do ataque ucraniano. Aqui é o firmes da NASA mostrando que está tudo pegando fogo ali. Infelizmente a gente não tem imagem de solo. Vocês sabem, para a gente ter imagem de solo, é preciso que algum russo filme isso daqui e mostre a imagem na internet, né? Então Rostov é aqui, o Atlas fica um pouquinho mais para cima, que é Novchartinsk, em algum lugar por aqui que fica esse depósito Atlas, e ele está pegando fogo aqui depois desse ataque ucraniano com drones aqui, né? Também teve um grande ataque ucraniano contra uma base militar em Govoyatoy, em Belgorod, né? Aqui está o local exato, que é próximo de Kharkiv aqui. Nesse ponto, segundo estão dizendo, 2 russos foram mortos e 11 feridos. Esse ataque aconteceu na noite do dia 20, ou seja, alguns dias atrás, mas a gente tem a informação agora. Mais uma vez, não temos imagens, mas os ucranianos atingiram também essa base militar aqui, né? Bom, na linha de frente temos mais um dia sem nenhuma mudança significativa. Aqui em Pokrovsk, você pode ver a linha de frente, não andou nada. Aqui, um pouco mais abaixo, ali em Velika Novosilka, teve um pequeno avanço russo aqui, mas isso aqui é muito pequenininho, não faz diferença nenhuma no final das contas, não é um avanço estratégico, é basicamente cobrindo essa cidade aqui de Odradne, que provavelmente tinha um ponto de defesa ucraniano aqui, que já está recuando aqui devido ao risco de cerco. Aqui então estão recuando, mas nada que mude estrategicamente a região.
e aqui, mais uma vez, isso aqui é em Ruliapole. Ruliapole é mais embaixo ainda. Ruliapole é essa região aqui, é uma região que tem tido pouca ação, tá? Ruliapole, essa região aqui. Velica Novossilka, esse aqui foi a outra região também que tem avanços aqui. E Pokrovsk aqui, ou seja, nenhuma mudança significativa aqui na linha de frente. Seguimos no mesmo caminho, né? Os ucranianos têm forçado em uma área em que está meio estacionária já há algum tempo, tá? Que nada se move. Os ucranianos têm conseguido avançar aqui. O Andel Perpítua mostra aqui, ó, que está avançando um pouquinho aqui, aí aqui avançou mais um pouquinho, avançou mais um pouquinho, andou mais um pouco. A cada dia que passa, os ucranianos avançam um pouquinho nessa área aqui, né? É um avanço bem lentozinho, mas é um avanço numa área em que é significativo, porque aqui é o primeiro Arms Corp da Ucrânia. Lembra que a gente mencionou que o chefe do exército ucraniano, Syrskyi, ele está falando que a Ucrânia está se movendo para um modelo de corpo de exército, né, corpo armado, e é um modelo que é focado em ofensiva. E esse aqui é o terceiro corpo do exército ucraniano. Então, o corpo de exército são vários batalhões de várias especialidades diferentes. Tem artilharia, infantaria, cavalaria, tem toda coisa, coisa toda. Cavalaria, para quem não sabe, não é cavalo só, tá? Também é tanques e veículos blindados e coisa e tal. Enfim, você tem vários batalhões de especialidades diferentes, todos sobre o mesmo controle, e esse é um corpo de exército, né? E daí, esse daqui é o terceiro corpo de exército ucraniano, que justamente está nessa área, parece quase que como um teste. Eles estão brincando de fazer ofensiva aqui. É uma área pouco afetada, tem movido muito pouco. Essa área aqui, ó, é esta área aqui, ó, essa região aqui, ó. Nova Krylia-Livka e Jariovze. Os ucranianos estão entrando nesse ponto aqui, ó, nessa retaguarda aqui, onde os russos tomaram essas cidades. Aqui os ucranianos estão entrando aqui por trás. Isso é uma atividade que pode fazer diferença mais adiante, né? Parece mais um teste mesmo. De qualquer forma, tá aqui, ó, Nova Krylia-Livka, Zarionia, já tá em mãos ucranianas isso daqui, tá? Se você olhar nesse mapa aqui, ó, Zarizov ainda está em mãos russas nesse mapa, mas aqui os ucranianos já tomaram, os ucranianos já entraram bem aqui nesse lugar aqui. De novo, não é uma coisa significativa, não é um avanço significativo. O interessante é justamente que parece ser quase que um exercício do exército ucraniano isso daqui, né? Outra mensagem que vazou nos Telegram russos mostra uma visão bastante pessimista dos russos sobre a ofensiva em Sumy, né? Isso é um outro lugar também que os ucranianos já começaram a retomar aqui em Sumy, né? Eu tinha avisado para o pessoal que os russos iriam avançar um pouquinho, iriam tomar algumas cidades e iam parar. E é exatamente o que aconteceu. Os russos pararam aqui. Aqui agora já aparece Andrivka, tomada pelos ucranianos novamente, foi retomada recentemente pelos ucranianos. E os russos parecem estar bastante pessimistas com isso daqui. Olha o que eles estão dizendo aqui, ó. Canal do Norte. Um pouco mais de detalhes sobre o que está acontecendo na direção de Sumy, né? Então isso aqui são os russos falando, tá? Sobre o que está acontecendo na região de Sumy. Um dia negro para os marines. Em Miropole, o 80ª Brigada foi atingida com muita força, muitos foram mortos e cerca de um pelotão inteiro foi capturado. Um pouco menos que um pelotão, mas isso não faz isso menos fácil, né? Bom, isso aqui provavelmente foi aqueles vídeos que a gente mostrou alguns dias atrás dos ucranianos capturando um monte de soldados russos e vários outros mortos. Então é aquele vídeo que a gente mostrou uns dias atrás, o cara está falando sobre isso, né? Realmente um pouco menos que um pelotão. Nós tivemos que sair de Andrivka. De novo, a gente falou que Andrivka, essa cidadezinha aqui, ó, peraí, tá aqui na minha cabeça aqui. Andrivka, essa cidadezinha aqui, ó, foi retomada pelos ucranianos. Então eles estão confirmando aqui. Tivemos que sair de Andrivka. O 155ª Brigada Marine foi incapaz de corrigir o comando do 30º MSP e no final das contas Andrivka é totalmente controlada pelos Rohols. Rohols é um termo depreciativo que os russos usam contra os ucranianos, né? A luta continua por Alexivka. Alexivka é aqui, é essa cidade aqui, ó. Alexivka. Não há chances, não há mudanças em Yanukovka ainda, mas eles estão tentando manter suas posições ao invés de mover adiante. Então, Yanukovka é essa cidade aqui, ó. Yanukovka é essa cidade aqui. Os ucranianos estavam avançando aqui, os russos chegaram a tomar essa cidade, os ucranianos retomaram uma parte, e agora parece que estão parados, ninguém avança, né?
E uma coisa que você pode observar, os nomes em russo e em ucraniano é muito comum trocarem o O pelo I, né? E então o russo chama de Yanukovka, os ucranianos chamam de Yanukivka. Isso é bastante comum. Kharkiv, os russos chamam de Kharkov. É muito comum isso daqui, porque só a língua ucraniana tem a letra I. O russo não tem I. O russo tem aquele N invertido que vale por um I, mas eles usam menos isso, né? Então o I só tem ucraniano. E aí tem essa troca de vogais entre os dois aqui, né? Bom, próximo de Tektino, os comandantes estão tirando o grupo 1427 de Glushkovo, junto com a ferrovia e as instalações de lá, mas para resolver um problema com os drones, um monte de pessoas que já foram mortas sem razão. Então eles falaram que finalmente os comandantes estão tirando os russos ali de Tektino, porque já desistiram de Tektino. Tektino é essa outra cidade aqui, ó, que é uma cidade russa. Os ucranianos estão entrando aqui, estão avançando aqui. Os russos estão saindo aqui de Tektino. E eles estão reclamando que só estão fazendo isso agora, depois de um monte de gente já ter sido mortas por drones, né? E também eu estou cansado de como a aviação deles voam como os judeus no Irã. Não estão com medo de nada, com a precisão muito grande, alguma coisa precisa ser feita aqui, ali, né? E isso é o que eu tenho falado para vocês. Os ucranianos estão fazendo exatamente as mesmas técnicas que Israel está fazendo com o Irã. Já há algum tempo, os ucranianos têm destruído as defesas antiaéreas russas. A gente sempre fala aqui, destruiu um Buk, destruiu um S-300, destruiu não sei o que lá. Todo dia, quase, os ucranianos destroem uma defesa antiaérea russa. Isso está começando a permitir que os ucranianos tenham o domínio aéreo na linha de frente. Ainda é pouco, tá? Ainda é só em alguns pontos da linha de frente que os ucranianos têm o domínio aéreo. No momento que isso for mais amplo, meu amigo, essa guerra acabou. Os ucranianos vão parar lá em Moscou. Porque, sinceramente, isso é exatamente a estratégia que Israel usou. Destruir todas as defesas antiaéreas. Uma vez que você destruiu as defesas antiaéreas, você tem liberdade de operar com avião. No que você tem liberdade de operar com avião, acabou para a infantaria, para a cavalaria, para todo mundo em solo. Não tem mais nada para eles. É um modo ocidental de guerra, né? Por que a Ucrânia não conseguia fazer isso antes? Porque não tinha bons aviões. Tinha poucos aviões soviéticos, aviões velhos. Com os F-16 chegando, mais um monte de aviões que vieram da OTAN também, outros modelos agora, a Ucrânia está com uma força aérea muito mais avançada agora e só precisa, o único problema é a defesa antiaérea russa que está sendo eliminada, né? Então o pessoal russo está chorando pra caramba ali em Sumi. Estão se ferrando completamente. Lembrando que os russos tinham uma expectativa enorme, tá? De chegar até Sumi aqui, ó, de vir com essa ofensiva até Sumi aqui. E ficaram parados logo nas primeiras cidadezinhas. Repetiram o que aconteceu aqui em Kharkiv, eles fizeram essa ofensiva aqui esperando chegar até Kharkiv, andaram um pouquinho e pararam também. Mesmo caso, mesma coisa, diferença nenhuma, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre a Rússia que condenou os ataques americanos contra as instalações nucleares do Irã. A gente vai falar sobre isso imediatamente. O ministro das Relações Exteriores do Irã chegou em Moscou para se encontrar com o Putin, né? Pedir ajuda e não sei o que lá, e coisa e tal. Afinal, em tese, a Rússia e o Irã têm um acordo, né, de cooperação militar e coisa e tal. E de fato o Putin recebeu ele, na verdade, um sósia, né? É claro que isso aqui é um sósia do Putin. Pegaram o sósia mais mequetrefe que eles têm lá para receber o cara do Irã, né? Aqui, ó, é incrível como é que eles usaram esse sósia. O pessoal lá na Ucrânia já até conhece os sósias. Tem o cara que tem o defeitozinho aqui no queixo, tem o cara que tem não sei o que, não sei aonde. Esse aqui é conhecido porque ele é muito novo. O cara é, obviamente, pelo menos uma década mais novo que o Putin real, né? E, enfim, e ele faz esse papel aí de sósia do coisa. Mas não faz diferença. Porque tudo isso aqui é um teatrinho para o Irã tentar mostrar para o mundo que ainda tem apoio, né? Lembra, o Irã já perdeu a guerra lá com Israel, não tem mais o que fazer. A dificuldade do governo agora é conseguir se manter no poder no Irã, é não desmanchar. Então ele tem que dar esperança para os soldados ali, para os comandantes, para o pessoal intermediário na estrutura do governo do Irã, de que não perdemos não, que tô conversando com o Putin vai acertar as coisas com a gente. A militância, tá vendo, Putin vai entrar nessa guerra, e agora acabou para Israel, e não sei o que. Porra, não. Putin tá mais fudido que o Irã, meu amigo. Então, mas o objetivo é esse. Então, o Putin sabe que podia mandar um sósia, que é só para aparecer o Putin do lado do cara mesmo, né? E você sabe que o Putin é meio germofóbico, né? Ele jamais iria cumprimentar as pessoas com tanta ansiedade. Ele até cumprimenta, mas não com tanta ansiedade assim, né? Bom, aqui a coisa muito engraçada, né? A Rússia fez uma declaração dizendo que é um absurdo aqui, essa decisão de fazer um ataque contra o território de um Estado soberano.
Pois é, né, Rússia? Olha que coisa, né? Então quer dizer que é errado fazer um ataque sobre o território de um Estado soberano, né? É uma violação patente da lei internacional. Pois é, tá vendo, Rússia, como é que é uma violação você atacar um Estado soberano? E pior, os ataques foram feitos por um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Olha que coisa! Eu diria que na caso da Rússia foi pior, porque a Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU de forma indevida, porque na criação da ONU foi designada uma cadeira de membro permanente para a União Soviética, não para a Rússia. A União Soviética é uma entidade que não existe mais. É um absurdo o fato de terem colocado a Rússia nesse lugar. Isso é informal. Isso é contra as regras da própria ONU. A Rússia não deveria ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, tá? Mas, enfim, de qualquer forma, olha a hipocrisia desse pessoal, né? Sendo que, no caso de Israel e do Irã e dos Estados Unidos, evidentemente que o Irã que começou esse negócio. O Irã que atacou primeiro no dia 7 de outubro de 2023, né? Que invadiu lá o Festival Nova, invadiu Israel, matou um monte de gente, sequestrou um monte de gente, uma agressão absurda. Que, lógico, a gente sabe que o Hamas é um braço da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, tal como o Hezbollah, tal como os Houthis. Não é por outro motivo que esse pessoal todo está quietinho. Estão quietinho por quê? Porque estão tão derrotados quanto o Irã. Se o Irã acabar, esse pessoal todo acaba. E mais do que isso, as células terroristas no mundo inteiro acabam muito fácil porque não tem dinheiro, né? Mas enfim, o cara foi lá na Rússia. E aí, o que teve de resultado, né? O Putin falou para o ministro de Relações Exteriores que eu estou feliz que você esteja aqui em Moscou hoje, isso nos dá uma oportunidade de discutir todo esse processo, essas questões, e vamos ver, encontrar um caminho para sair dessa situação e coisa e tal. Nenhuma promessa pública, é lógico, se fosse ter alguma promessa pública, tinham colocado o Putin de verdade, e nada além de, olha só, é isso daí, estamos do teu lado, parabéns, é tudo errado e coisa e tal, mas não vão fazer nada, né? Eles não vão fazer nada porque eles não têm como fazer nada, né? O Dmitry Peskov disse que a Rússia já ofereceu ao Irã um esforço de mediação. Já declarou que é contra o ataque americano e ofereceu, a gente pode negociar para tentar, né, acabar essa guerra e coisa e tal, ou seja, não vai ter ajuda nenhuma da Rússia no final das contas, né? Agora, o que está acontecendo aqui, algumas pessoas estão levantando a hipótese que é uma hipótese que faz sentido, eu concordo, faz sentido isso. Mas, tal como fazia sentido também no caso lá da Síria, e era mentira, também agora é a mesma coisa. Aqui, ó. O Roman Sheremeta, que é um analista lá da Ucrânia, está falando aqui, eu acredito que o Trump e o Putin fizeram um pacto secreto Molotov-Ribbentrop. O pacto Molotov-Ribbentrop, para quem não se lembra, foi um pacto feito entre a Alemanha nazista e a Rússia, né, e a União Soviética, antes do início da Segunda Guerra Mundial, em que ambos concordaram em invadir a Polônia ao mesmo tempo e dividir a Polônia no meio. A Polônia ficou dividida durante muito tempo, uma parte soviética, uma parte nazista, ou seja, a Segunda Guerra Mundial começou com a União Soviética do lado dos nazistas. É verdade que em 1941 a coisa inverteu, porque aí a Alemanha se virou contra a União Soviética. Mas até ali, de 39 até 41, a guerra era os dois aliados, os dois começaram a Segunda Guerra Mundial juntos, né? Então, ele está dizendo aqui que teria havido um acordo acontecido em junho nas reuniões com o Trump, com o Putin, aí está botando aqui o Molotov, o Ribbentrop, não sei o que lá. E não, eles não estavam falando sobre a Ucrânia, para o Trump a Ucrânia é um inconveniente, não é uma prioridade, que eles podem estar conversando e coisa e tal. E aí o que eles imaginaram? Aqui, ó, o Putin ficaria fora do conflito do Irã ao tempo que o Trump ficar fora do conflito da Ucrânia. Então seria né, ou seja, o Putin não vai fazer nada com o ataque americano ao Irã, enquanto o Trump não faz nada com a Ucrânia. Né? Isso tem outras pessoas falando isso também. A doutora Anna Odresitka é uma doutora lá de Odessa, e ela é muito ativa nas redes sociais, recomendo muito que vocês sigam ela fala muitas coisas muito bacanas, mas segundo ela disse, é claro que o Putin deixou os Estados Unidos fazerem o ataque ao Irã. Como meu pai explicou, o Putin não pode usar o Irã mais, então ele está sacrificando o Irã num movimento desesperado. O Trump não entregaram a Ucrânia o Trump não entregou a Ucrânia. Que o Putin esperava que o Trump entregasse a Ucrânia, ele esperava. Agora o Putin está se livrando do Trump, quebrando o MAGA, ou seja, mandando a América numa guerra civil, ativando tanto a esquerda quanto a direita. Nós lutamos esse monstro por séculos, né? Eles nunca mudam a forma de operar e coisa e tal.
Bom, então, com o devido respeito a ambos, eu tenho um respeito enorme tanto pelo Roman quanto pela doutora Ana, eu discordo de ambos, tá? Isso daqui é uma possibilidade que parece muito para quem quer ver o Trump como uma figura ruim e dessa forma quer ligar ele ao Putin. E, de fato, eu não estou descartando que exista essa ligação não, tá? A questão toda é, você pode enxergar isso de uma outra forma, porque vocês lembram, quando teve a libertação da Síria, falou-se a exata mesma coisa. Ah, não, porque os russos deixaram o pessoal pegar a Síria, que foi um acordo que eles fizeram com os Estados Unidos, vocês deixam a gente ficar com a Rússia fica com a Ucrânia, a Síria volta para o Ocidente, que foi um acordo, que está tudo combinado, que o Putin deixou o Bashar al-Assad morrer na Síria. E a verdade não é nada disso. A verdade é que os Estados Unidos atacaria o Irã de qualquer forma. Pode ser que ele tenha avisado alguns países antes de fazer o ataque, pode ser, mas eu duvido muito que ele tenha pedido permissão para alguém fazer esse ataque, né? De novo, uma coisa que o pessoal não entende é que lá nos Estados Unidos a questão institucional é muito mais forte que no resto do mundo. Aqui no Brasil, o Lula direciona o governo para roubalheira muito fácil, né? Lá nos Estados Unidos, a direção do Pentágono é muito forte. O Trump foi basicamente obrigado a fazer esse ataque pelo resto do Pentágono. Não tem alternativa, né? E as pessoas têm essa impressão de que ele tomou essa decisão e coisa. Então, na verdade, ele foi forçado a isso. Não tem alternativa nesse caso. E o Putin não fez nada, não brigou, não ajudou o Irã, porque ele não pode. O Putin está destruído, a Rússia está destruída economicamente e militarmente por conta da guerra da Ucrânia. Então, de novo, estão reciclando um ponto de fala que chegaram a falar sobre a Síria, não porque entregaram a Síria pela Ucrânia. Então agora a Europa vai abandonar a Ucrânia porque o Putin abandonou a Síria, não sei o que lá. E não é assim. O Putin abandonou a Síria porque ele não tinha nenhuma condição de manter a Síria. Não tinha condição econômica e não tinha condição militar de continuar apoiando o Bashar al-Assad. O Putin abandonou a Armênia, né, porque tinha aquela briga da Armênia com o Azerbaijão por Nagorno-Karabakh, vocês lembram, né? Nagorno-Karabakh era mantido pelos russos, a Armênia era um aliado fiel dos russos e coisa e tal. O que aconteceu? O Putin perdeu, jogou fora Nagorno-Karabakh, agora está na mão do Azerbaijão. Por quê? Porque justamente, mais uma vez, o Putin não tem dinheiro e não tem força militar capaz de fazer isso porque está perdendo tudo lá na Ucrânia. Então, mais uma vez, esse caso do Irã, não caiam nessa lorota de que é uma troca de uma coisa por outra. Não é troca nenhuma. Até porque não há nenhuma indicação de que o Trump esteja realmente entregando a Ucrânia para o Putin. Eu já expliquei para vocês. Ele está se afastando? Está se afastando. Isso é um problema? Isso é um problema, sim. Mas o Putin esperava muito mais dele. É o que a doutora Ana fala aqui, ó. O Trump não entregou a Ucrânia como ele esperava, né? Ou seja, a última expectativa do Putin era conseguir que o Trump entregasse, ganhasse a guerra para ele. Só que o Trump não fez isso. O Trump ficou no meio do muro. O meio do muro é ruim? Parece ruim? É ruim, eu concordo. Do ponto de vista moral, é absurdo. Mas no final das contas, é muito menos do que o Putin esperava e do que o Putin precisava para ganhar essa guerra. Então, o meu palpite é esse. Eu posso estar errado? Posso estar errado, não sei. Não estou na cabeça nem do Trump nem do Putin. Mas eu acho que não tem nada disso de trocar a Irã por Ucrânia. Isso é reciclagem do mesmo ponto de discurso que eles fizeram com a Síria também, quando a Síria foi invadida lá pela Turquia, pelo grupo do... Não foi invadida pela Turquia, né? A Turquia deu armas para o HTS, o HTS retomou a Síria inteira e agora é o Al-Sharaa lá que está governando a Síria, né? Então é a mesma coisa, não foi isso não, é que a Rússia perdeu força mesmo, isso é o que está acontecendo. Bom, outra coisa que é preocupante, o New York Times falou sobre uma célula de espiões que tentaram matar o Christo Grozev. Eu já falei sobre o Christo Grozev várias vezes, ele é um jornalista da Bulgária, tem um site chamado Bellingcat, em que ele faz investigação sobre espiões no mundo todo. Ele tem algumas threads ótimas, inclusive sobre espionagem aqui no Brasil, com muitos detalhes sobre como é que funcionam essas células aqui no Brasil, como é que é o modo que ela funciona. Então eu recomendo muito que vocês vejam esse site bellingcat.com. E é lógico, os russos, não é a primeira vez que tentam matar ele, mais uma vez, eles rastrearam ele por 2 anos em toda a Europa, 6 agentes foram pegos e estão agora presos, felizmente, né? Conseguiram desbaratar, mas havia um plano para matar o Christo Grozev. Uma das pessoas que liderava era o Jan Marsalek, que é um conhecido espião russo aí que está foragido já há um tempão, né? Aqui, ó, em maio de 2024, um tribunal do Reino Unido sentenciou 6
nacionais da Bulgária há 5 a 11 anos por espionagem, e justamente por conta disso, e essa é a situação, né? Felizmente não aconteceu nada com ele, ele está bem. Bom, o pessoal ucraniano está se sentindo chateado só por uma coisa, né? Já há várias oportunidades, vários países da OTAN foram atingidos por bombas russas, né? E em momento algum se falou de acionar o artigo 5º, né? Aí hoje saiu a informação que talvez uma base americana tenha sido atingida na Síria por mísseis do Irã. A gente não sabe disso ainda não, tá? Eu vou levantar essa informação com mais cuidado e vou falar no vídeo de Israel hoje mais tarde. E já estão falando que vão acionar o artigo 5º. Ou seja, o artigo 5º da OTAN está virando um negócio que só serve para os Estados Unidos, né? A única vez que ele foi acionado na história foi no 11 de setembro, e agora pode ser acionado de novo contra o Irã, caso o Irã atinja as bases americanas no Oriente Médio, né? E quando os outros países ali da Cortina de Ferro, antigos países da Cortina de Ferro, né? A Polônia, os países bálticos, a Romênia, que foram países já várias vezes atacados ao longo dessa guerra da Ucrânia, né? Não acionaram o artigo 5º, né? Isso é uma coisa meio preocupante, eu concordo, mas por outro lado, é o que eu falo para vocês, a Rússia e o Irã estão do mesmo lado, eles são parceiros disso daí. No momento que os Estados Unidos está brigando com o Irã, é um pulo para começar a brigar com a Rússia também, né? Bom, notícias boas. Uma empresa de tecnologia de defesa da Noruega vai estabelecer uma fábrica na Ucrânia para fabricar sistemas de defesa antiaérea, né, os NASAMS. Os NASAMS não são Patriots, mas são muito bons também, só tem um alcance menor. Então é uma coisa ótima, porque isso pode permitir uma criação muito mais rápida de material bélico para proteger as cidades ucranianas, né? Tá aqui, ó, e também uma outra empresa da Noruega vai fazer drones USV, aqueles drones marítimos, né, que os ucranianos já têm feito muita coisa, mas vai investir um tanto para criar uma fábrica dessa dentro da Ucrânia, mais uma boa medida nisso daqui, né? Bom, outra notícia que é preocupante é que a inteligência russa tem recrutado menores ucranianos para fazer atos de sabotagem. São tipo desafios que o pessoal manda pelo Telegram ou pelo TikTok, coisa e tal. Não, bota fogo no carro assim, 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 tira foto, manda pra gente, que a gente dá um dinheiro e coisa e tal. E eles pagam, tá? Só que, lógico, isso é um absurdo, né? Porque as crianças acabam sendo presas e, como é crime de guerra, não tem esse negócio de menor de idade, não, meu amigo, tu vai pra cadeia mesmo. Então, a Ucrânia está fazendo uma campanha nas escolas para alertar as crianças para não caírem nessa brincadeira. Isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa bastante séria, né? Agora, os ucranianos fazem isso com os russos também, tá? Bom, uma outra curiosidade, esse cara que vocês estão vendo sendo arrastado aqui é Oleg Zubkov. Ele é dono de um safari na Crimeia, o Safari Park na Crimeia, e ele ele é um encantador de leões, gosta de brincar com os leões e coisa e tal, né? É russo, tá? Abriu esse parque na Crimeia, portanto é um invasor, tá? Ilegalmente na Crimeia, e ele é conhecido por ter retirado animais de zoológicos da Ucrânia, inclusive os guaxinins ali do zoológico de Kherson durante a ocupação russa, né? Bom, e o que aconteceu? No ano passado, um empregado dele foi morto por um leão, né? E aí o pessoal falou que tinha que sacrificar esse leão, porque quando o leão começa a querer atacar ser humano, em tudo quanto é parque, o leão é imediatamente sacrificado porque pega gosto pela carne humana. Diz que a carne humana é doce, cara. Eu nunca experimentei, né? Mas dizem que quando o leão pega gosto por carne humana, meu amigo, ele gosta da coisa mesmo. Pois bem, o cara não quis matar o leão. Matou o funcionário dele e não quis matar o leão. Agora o leão pegou ele. Parece que está muito mal no hospital, com risco de morte ainda. Enfim, tomara que morra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.